Deus não perdoou Davi. E nos próximos minutos, você vai descobrir por que essa frase muda tudo o que te ensinaram sobre perdão, culpa e recomeço. Fica até o final, porque o que você vai ver aqui vai destruir uma mentira confortável que te mantém preso. Você cresceu ouvindo isso. Deus perdoa e esquece. Página virada, recomeço do zero. Slate limpo. E eu também acreditei nisso por anos, até o dia que eu abri 2 Samuel capítulo 12 e li algo que me fez parar, que me fez reler, que me fez questionar tudo. Deus perdoou Davi, mas matou o filho dele mesmo assim. E quando eu entendi o peso disso, percebi que o perdão de Deus não funciona como a gente romantiza. Então segura firme, porque eu vou te mostrar 3 versículos que ninguém conecta. 3 versículos que provam que Deus não perdoou Davi da forma que você pensa. E no final, você vai entender por que isso importa para a sua vida hoje. Vamos ao primeiro versículo, 2 Samuel capítulo 12, versículos 13 e 14. A cena é essa. O profeta Natã acabou de confrontar Davi com uma parábola. Ele contou a história de um homem rico que tinha rebanhos inteiros, mas roubou a única ovelhinha de um homem pobre para fazer um churrasco. Davi explode de raiva. Ele bate na mesa e declara: esse homem merece morrer. E Natã vira para ele, aponta o dedo e diz: esse homem é você. Você adulterou com Batseba, a mulher do seu soldado mais leal. Você a engravidou. E quando descobriu, você não assumiu. Você tramou. Você colocou Urias na linha de frente da batalha. Você garantiu que ele morresse. Você assassinou um inocente para encobrir seu pecado. Você desprezou ao Senhor. Silêncio. E então Davi quebra, sem justificativa, sem desculpa esfarrapada. Ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. E Natã responde, versículo 13: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Pronto, perdoado. A sentença de morte foi cancelada. Davi não vai morrer. Fim da história, certo? Não. Tem uma vírgula no meio desse versículo. E essa vírgula rasga tudo. Todavia, por isso, o filho que te nasceu certamente morrerá. Espera. Deus perdoou. Mas vai matar a criança? Um bebê inocente que não teve nada a ver com adultério, com assassinato, com traição. Por quê? Se o perdão é real, completo, restaurador, por que Deus executa um inocente? Pensa nisso. A Bíblia declara que Deus perdoou Davi, mas mantém a pena de morte de um bebê. Isso não é perdão como você conhece. Perdão pra gente é: apaga tudo. Finge que nunca aconteceu, volta pro zero. Mas aqui Deus está dizendo: eu removo tua condenação eterna, mas o sangue vai correr do mesmo jeito. E olha o que acontece. Davi entra em desespero. Ele jejua 7 dias, deita no chão, recusa comida, recusa banho. Os servos ficam com medo de falar com ele. O rei de Israel despedaçado. E no 7º dia a criança morre. Os servos têm pavor de contar para ele. Eles sussurram entre si. Enquanto o menino estava vivo, ele não nos ouvia. Imagina agora. Mas Davi percebe o silêncio. Ele pergunta: a criança morreu? E eles respondem tremendo: morreu. E aí Davi faz algo que choca todo mundo. Ele levanta, toma banho, troca de roupa e vai adorar a Deus. Os servos não entendem nada. Você chorou enquanto ele estava vivo, mas agora que morreu você está tranquilo? E Davi responde algo aterrorizante: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe o Senhor tenha compaixão e deixe o menino viver. Mas agora que ele morreu, por que eu jejuaria? Eu posso trazê-lo de volta? Não. Eu irei a ele, mas ele não voltará para mim. Você entendeu? Deus perdoou o pecado eterno de Davi. Ele não foi para o inferno. A condenação foi removida. Mas a consequência temporal foi mantida. O filho morreu. E isso não foi crueldade. Foi justiça dentro da misericórdia. Foi Deus dizendo: eu te perdoo, mas não vou fingir que nada aconteceu. E isso nos leva ao 2º versículo. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Antes de decretar a morte da criança, Deus decreta algo sobre a casa de Davi que é ainda mais pesado. Ele diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa,
porquanto me desprezaste. Jamais. Não por um tempo. Não até você aprender a lição. Jamais. Essa não é uma consequência passageira. É uma sentença perpétua. Que olha o que acontece depois na vida de Davi. Amnon, filho de Davi, estupra a própria irmã Tamar. Absalão, outro filho, mata Amnon por vingança. Absalão conspira contra o próprio pai e tenta tomar o trono dele. Absalão morre pendurado pelos cabelos numa árvore, atravessado por lanças. Adonias tenta usurpar o reino antes mesmo de Davi morrer. A casa de Davi vira um campo de guerra. Incesto, assassinato, traição, rebelião, guerra civil. Tudo isso depois do perdão. Então me explica, se Deus perdoou de verdade, por que a espada nunca saiu? Por que a família de Davi sangrou geração após geração? Porque perdão divino não é amnésia. Deus perdoou a dívida eterna, mas deixou a disciplina temporal correr seu curso. E aí chegamos no terceiro versículo, talvez o mais devastador de todos. Salmo 51, versículos 11 e 12. Esse é o salmo que Davi escreveu logo depois de ser confrontado por Natã. É a oração dele, o grito dele. E olha o que ele diz: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Não me lances fora, não retires de mim. Torna a dar-me. Você sente o desespero? Davi não está orando com segurança. Ele está implorando. Ele está com medo de ser abandonado. Ele está pedindo para Deus não retirar o Espírito Santo dele. Ele está rogando para que a alegria da salvação volte, porque ela não estava mais lá. Se o perdão de Deus fosse automático, completo, restaurador, Davi estaria tranquilo, confiante. Mas ele não estava, porque ele sabia. Algo tinha sido quebrado. E mesmo com o perdão declarado, a presença de Deus parecia distante. A alegria tinha ido embora, e ele precisava suplicar para ela voltar. Então aqui está a verdade que ninguém te contou. Deus perdoou Davi, mas não da forma que você pensa. Ele perdoou a condenação eterna, removeu a sentença de morte espiritual, mas não removeu a consequência temporal. O filho morreu, a espada ficou, a alegria sumiu. E Davi teve que aprender a viver perdoado, mas sangrando. E é aqui que tudo muda, porque você também já passou por isso, não é? Você pecou, você errou, você destruiu algo, e você confessou, chorou, pediu perdão a Deus, e Deus te perdoou. Mas a pessoa não voltou, a confiança não se reconstruiu, o relacionamento não se restaurou, a dor não passou. E você fica se perguntando, será que Deus realmente me perdoou? Porque se Ele me perdoou, por que eu ainda estou sofrendo? Por que as consequências ainda estão aqui? E a resposta é essa, porque perdão não é amnésia, perdão não deleta plantio. Você foi perdoado, mas a colheita ainda vem. Na parte anterior, você descobriu algo que poucos cristãos param para pensar. Deus perdoou Davi, mas manteve as consequências. O filho morreu. A espada nunca saiu da casa dele. A alegria da salvação precisou ser restaurada porque tinha sumido. E isso destruiu aquela ideia romântica de que perdão é apertar delete e recomeçar do zero. Mas agora vem a pergunta que realmente importa. Se Deus age assim com o perdão, como é que você deve agir? Como é que você perdoa alguém de verdade sem fingir que está tudo bem? Como é que você lida com suas próprias consequências sem afundar na culpa? Como é que você avança mesmo quando a cicatriz ainda dói? É isso que você vai descobrir agora. E te garanto, vai mudar completamente a forma como você enxerga perdão, restauração e recomeço. Então fica até o final, porque isso aqui vai te libertar de uma prisão invisível. Vamos começar pelo óbvio. A gente tem um senso comum sobre perdão que é mais ou menos assim. Quem perdoa, esquece. Não pensa mais nisso. Não guarda mágoa. Não mantém distância. Porque se você ainda lembra, se ainda dói, se você ainda mantém um limite, então você não perdoou de verdade. Você só está fingindo. E sabe de onde vem essa ideia? De uma interpretação distorcida de versículos como Jeremias 31:34. Deus diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. E a gente lê isso e pensa:
Então Deus tem amnésia espiritual. Ele literalmente apaga da memória. E se Deus faz assim, eu também preciso fazer. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Quando Deus diz que não se lembra mais dos nossos pecados, Ele não está dizendo que Ele esqueceu. Deus é onisciente. Ele não esquece nada. O que Ele está dizendo é: eu não vou mais usar isso contra você. Eu não vou mais te cobrar. Eu não vou mais te condenar por causa disso. Não lembrar é uma decisão judicial. Não é amnésia. É misericórdia. E olha a diferença que isso faz na sua vida. Quando você entende que perdão não é esquecer, você para de se cobrar pelo impossível. Porque você não consegue esquecer. Ninguém consegue. Aquela traição que você sofreu está gravada. Aquela palavra que te destruiu está marcada. Aquele abandono que te quebrou está registrado. E não adianta você orar pedindo para Deus apagar da sua memória, porque não é assim que funciona. Perdão não é amnésia. Perdão é decisão. É você olhar para a dor, reconhecer que ela existe e decidir não usar mais aquilo como arma. Não cobrar mais. Não jogar na cara. Não alimentar a amargura. Você lembra, mas não usa mais contra a pessoa. E isso é libertador. Porque você não precisa fingir que está tudo bem para provar que você perdoou. Agora vem a parte que incomoda. Se perdão não é esquecer, então você pode perdoar e ainda manter distância? Pode perdoar e não restaurar o relacionamento? Pode perdoar e não confiar de novo? E a resposta bíblica é sim. Não só pode, como às vezes deve. Olha o exemplo de Davi de novo. Depois de tudo que aconteceu, Deus continuou com ele. Davi continuou sendo rei, continuou escrevendo salmos, continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas a intimidade mudou, a alegria sumiu, a presença de Deus ficou diferente. E Davi precisou reconstruir isso, aos poucos, com lágrimas, com salmos de lamento. Deus perdoou Davi, mas não fingiu que nada tinha acontecido. Ele manteve a disciplina, manteve as consequências. E isso não foi falta de amor. Foi amor com sabedoria. Foi misericórdia com justiça. E é exatamente assim que você precisa agir em alguns relacionamentos. Você pode perdoar aquela pessoa que te traiu, de coração, genuinamente, mas não voltar para o relacionamento. Porque perdão não é restauração automática. Perdão libera a pessoa da dívida, mas não te obriga a confiar de novo. Confiança não é perdoada. Confiança é reconstruída. Com tempo, com prova, com consistência. E olha que alívio isso traz. Quantas vezes você já se sentiu culpado por perdoar alguém, mas ainda manter um limite? Você perdoou. Você não deseja o mal da pessoa. Você até ora por ela, mas você não quer voltar a ter aquela pessoa perto. E aí vem alguém e diz: mas você perdoou mesmo? Porque quem perdoa, restaura. Quem perdoa, confia de novo. Quem perdoa, volta. Não. Quem perdoa, libera. Mas não necessariamente se expõe de novo. Porque perdão é sobre você e Deus. Restauração é sobre você e a pessoa. E são coisas diferentes. Você pode ter uma sem a outra. E tá tudo bem. Agora vamos pro outro lado. E se você é a pessoa que errou? E se você é o Davi da história? Você pecou. Você destruiu, você machucou alguém que você ama. E você se arrependeu, chorou, confessou, pediu perdão a Deus. E Deus te perdoou. Mas a pessoa não voltou. O casamento não se salvou. A amizade acabou. A confiança morreu. E você fica paralisado pensando: então Deus não me perdoou de verdade. Porque se Ele tivesse me perdoado, Ele teria restaurado tudo. Ele teria feito a pessoa voltar. Ele teria consertado o que eu quebrei. E como isso não aconteceu, eu ainda estou condenado. Não, você não está condenado. Você está colhendo. E tem diferença. Condenação é punição eterna. Consequência é disciplina temporal. Deus te perdoou da condenação, mas Ele não vai apagar a consequência, porque a consequência te ensina, te amadurece, te transforma. Olha o que aconteceu com Davi depois da morte do filho. Ele poderia ter afundado, poderia ter desistido, poderia ter se afastado de Deus para sempre, mas ele não fez isso. Ele levantou,
foi adorar. E depois ele teve outro filho com Batseba. E sabe qual o nome desse filho? Salomão, o homem mais sábio que já existiu, o construtor do templo, o herdeiro do trono. Deus não apagou a consequência, mas ele redimiu a história. Ele transformou a dor em propósito. E é exatamente isso que ele quer fazer com você. As consequências do seu erro não vão desaparecer. A pessoa talvez não volte. A confiança talvez não se reconstrua. Mas Deus pode usar até isso para te transformar, para te amadurecer, para te tornar alguém melhor. E olha que mudança de perspectiva isso traz. Você para de ficar travado esperando que Deus desfaça o que você fez e começa a avançar apesar do que você fez. Você para de esperar que a pessoa te perdoe da forma que você quer e começa a viver perdoado mesmo sem a validação dela. Você para de cobrar de Deus um milagre de restauração e começa a confiar que Ele pode escrever uma história nova mesmo em cima dos cacos. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Perdão não elimina limite. E limite não é falta de amor. Limite é sabedoria. Depois de tudo o que aconteceu, Davi não teve os mesmos privilégios que tinha antes. Ele não teve a mesma paz, não teve a mesma autoridade moral, não teve a mesma família estruturada. E isso não foi Deus sendo cruel, foi Deus sendo justo. E sabe o que isso ensina para você? Que você pode perdoar alguém e ainda dizer não. Pode perdoar e ainda manter um limite saudável. Pode perdoar e ainda proteger seu coração. Porque perdão não é exposição irresponsável. Perdão não é ingenuidade. Perdão é graça com sabedoria. Então, se alguém te machucou, te traiu, te abandonou e você perdoou, mas não quer mais aquela pessoa perto, tá tudo bem. Você não precisa se justificar. Você não precisa provar que perdoou voltando para o relacionamento. Perdão é entre você e Deus. Limite é entre você e a pessoa. E você pode ter os dois ao mesmo tempo. E agora a parte final. A mais importante. O que você faz com as cicatrizes? Porque elas não vão sumir. Aquela dor que você causou vai deixar marca. Aquela dor que te causaram vai deixar marca. Que a pergunta não é como eu apago essas marcas. A pergunta é como eu avanço com elas. E a resposta está no Salmo 51. Davi não pediu para Deus apagar o passado. Ele pediu para Deus criar nele um coração puro, restaurar a alegria, sustentar com um espírito voluntário. Ele não estava pedindo amnésia. Ele estava pedindo transformação. Ele estava dizendo: Deus, eu não consigo voltar atrás e desfazer o que eu fiz. Mas Tu podes me fazer novo apesar do que eu fiz. E é isso que muda tudo. Você não vai esquecer. Mas você pode ser livre. Você não vai apagar. Mas você pode avançar. As consequências vão existir. Mas elas não vão te definir, porque você foi perdoado. E perdão não é ausência de dor. É presença de graça dentro da dor. Então, se você está paralisado, olhando para as consequências do seu erro, acorda. Deus te perdoou. Mas Ele não vai desfazer o que você plantou. Ele vai te sustentar enquanto você colhe. E isso não é crueldade, é amor. Porque a colheita te ensina a nunca mais plantar aquilo. E se você está paralisado sem conseguir perdoar alguém porque você ainda lembra, ainda dói, ainda marca, acorda. Perdão não é amnésia, é decisão. Você decide não usar mais aquilo contra a pessoa. Decide não alimentar mais a amargura. Decide avançar, apesar da dor. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você se liberta, não da memória, mas da prisão. Porque enquanto você fica esperando esquecer para perdoar, você continua preso. Mas quando você entende que pode perdoar e ainda lembrar, pode perdoar e ainda sentir, pode perdoar e ainda manter limite, você descobre uma liberdade que você nunca imaginou que existia. Deus perdoou Davi, mas não da forma que a gente romantiza. Ele perdoou a condenação, mas manteve a disciplina. Perdoou o pecado, mas não negociou a consequência. E é exatamente assim que você precisa perdoar. E é exatamente assim que você precisa viver quando é perdoado. Com graça, mas com sabedoria. Com misericórdia, mas com limite. Com amor, mas com maturidade. Então, se isso te libertou, se isso mudou a forma como você enxerga perdão,
Compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque tem muita gente paralisada achando que perdoar é esquecer. E não é. Perdoar é lembrar com graça. É avançar com as cicatrizes. É viver livre mesmo quando a dor ainda existe. E isso muda tudo.